Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas de química aí, nós vamos hoje falar um pouquinho dos dois grupos funcionais aldeídos e cetonas. Os aldeídos, eles são substâncias que apresentam o grupo funcional CHO. Então, nós temos um carbono, um hidrogênio e um oxigênio. Ele pode aparecer desta maneira ou aberto desta forma, dupla ligação com oxigênio e uma simples com hidrogênio para completar as 4 ligações do carbono. Ele pode ser chamado de formila ou aldoxila e a nomenclatura dele, a gente usa o final ou a terminação -al. Como no álcool nós utilizávamos o -ol, agora a gente faz o uso do -al para o aldeído. Aqui nos exemplos, nós conseguimos perceber que o aldeído ele sempre irá aparecer nas extremidades da cadeia carbônica. Então, por esse fato, a gente não precisa estar indicando aonde ele está presente. Nesse primeiro caso, a gente começa a contar de onde o grupo funcional está mais próximo. Então, nós temos 1, 2, 3 carbonos. Se são 3 carbonos, o prefixo é prop. Somente ligação simples, -an, e a terminação -al pelo aldeído. Lembrando que essa dupla ligação não vai entrar aqui no tipo de ligação, porque está para o oxigênio, não está entre carbonos. Então, o nome dessa substância é propanal. No segundo exemplo, nós temos uma ramificação aqui de etil, et, porque são 2 carbonos, e il da ramificação. A gente começa a contar da direita, porque o grupo funcional está aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, no carbono 3 tem um etil, são 6 carbonos na cadeia principal, então, prefixo X. No carbono 4 eu tenho uma dupla ligação, então 1, 2, 3, 4, aqui a dupla ligação, e al do grupo funcional aldeído. Então, o nome dessa substância, 3-etil-X, 4-enal. No terceiro exemplo, nós temos 2 tipos de ramificações diferentes e no carbono 2, começando a contar do lado esquerdo, nós temos uma ramificação de etil. Então, vai ficar o prefixo 2-etil. No carbono 3, nós temos um metil em cima e um metil embaixo. Então, fica 3,3 di, porque são 2 vezes no mesmo carbono, dimetilpente, de 5 carbonos na cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, an de ligação simples e al do grupo funcional aldeído. O nome dessa substância fica 2-etil, 3,3 dimetilpentanal. Lembrando que as ramificações devem ser colocadas em ordem alfabética. Neste caso, o di, como se refere à quantidade de ramificações daquele tipo, eu não preciso colocar em ordem alfabética. O que é colocado somente o nome da ramificação. Então, et vem primeiro do que met. E no último exemplo, representado por tracinhos, nós temos 4 carbonos na cadeia principal, né? Então, o grupo aldeído está aqui e a gente começa a contar deste carbono. Então, 1, 2, 3, 4, but é o prefixo para 4, an de ligações simples e al do grupo funcional aldeído. O nome dessa substância é butanal. O aldeído ele é facilmente encontrado no nosso dia a dia em várias substâncias. Uma das coisas que ele é bastante utilizado é como formol, né? Ele está presente dentro dessa substância que é conhecida como formaldeído, popularmente formol. O formol ele serve para conservar peças ou cadáveres, né? Em laboratório de anatomia humana, ele conserva essas peças para fim de estudo e pesquisas, e laboratório de ciências e biologias para conservação também de espécies de animais. Neste exemplo aqui nós temos uma cobra aqui neste recipiente. Ele também era usado para fazer alisamentos e chapinha de cabelo, porém ele foi proibido devido aos seus malefícios que ele pode estar causando no sistema respiratório. E além disso, quando a gente faz o manuseio de peças que estavam em formol, é necessário fazer o uso de luvas para poder proteger as mãos, porque ele pode danificar as digitais.
Nesses demais exemplos, nós temos o aldeído presente também na canela em pó, na canela em paus, nos limões e nas amêndoas. Ele é responsável pelo aroma, pelo cheiro, né, dessas 3 substâncias. Agora, falando um pouquinho sobre a cetona, percebo que ela é representada por C, né, cetona, então não é acetona. O grupo funcional dela é dupla ligação para o oxigênio. Essa dupla ligação com o oxigênio irá aparecer sempre nos carbonos do meio da cadeia carbônica, nunca nos carbonos das extremidades. Ela pode ser chamada de carbonila e a terminação dela na nomenclatura fica ona. No aldeído a gente colocava no final al e agora na cetona fica ona. Nos exemplos, a gente consegue perceber que no primeiro exemplo, a acetona ela está presente no carbono 2, então a gente começa a contar do lado esquerdo. Então, são 5 carbonos na cadeia principal, sendo que no carbono 4 eu tenho uma ramificação. Então, a gente começa a dar o nome primeiro das ramificações. Então, no carbono 4 eu tenho um etil, pente de 5 carbonos. No carbono 4, eu tenho uma dupla ligação, então 4-en, e no carbono 2, eu tenho o grupo funcional cetona, então fica ona. O nome dessa substância é 4-etil-pente 4-en-2-ona. No segundo exemplo, nós temos acetona no carbono 2, a gente começa também a contar do lado esquerdo, então no carbono 5 eu tenho uma ramificação de metil, então 5-metil, como são 6 carbonos na cadeia principal, fica ex, somente ligação simples an, no carbono 2 eu tenho o grupo funcional cetona, então fica ona. O nome dessa substância 5-metil-hexan-2-ona. No terceiro exemplo aqui de baixo, nós temos uma substância bastante comum no dia a dia, principalmente das mulheres. A propanona, ela é a substância que está presente dentro da cetona, né? A acetona, ela possui essa molécula de cetona dentro da sua composição. Prop, porque são 3 carbonos, an de ligação simples e ona do grupo funcional cetona. Aí vocês devem estar se perguntando, você não disse que deve indicar onde está a cetona? Sim, porém neste caso eu não preciso indicar, porque lembra que eu disse que a cetona nunca aparecerá nos carbonos das extremidades? Então, como eu já sei isso, obviamente, como só são 3 carbonos, ela irá aparecer nesse carbono aqui do meio. No último exemplo, nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Então, como o grupo funcional está aqui da cetona, but de 4 carbonos, an de ligação simples, e no carbono 2 eu tenho o grupo funcional cetona. O nome dessa substância, butan-2-ona. As cetonas, além delas serem encontradas facilmente na acetona, né? A acetona, ela possui na sua composição outras substâncias, né? Por ela ser altamente inflamável, então ela tem que ter diluição com outras substâncias. Ela é usada também, além da acetona, ela é usada como solvente para alguns tipos de graxas, vernizes e resinas, né? Além do removedor de esmaltes também. E ela é usada também na extração de alguns óleos de sementes de vegetais. Então, ela é usada para extrair estes óleos de algumas sementes aí, tá bom? Aqui foi da onde eu retirei algumas imagens, né, que eu coloquei nos slides para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail. Obrigada, até a próxima.